Olá, Sam. Meu nome é Gabriel Freitas. Sou da cidade de Pederneiras, que fica em São Paulo. Não tem necessidade de me deixar no anonimato, porque meu apelido aqui é lobisomem, pois já vi 3 vezes essa criatura, e por conta disso sou meio que taxado como louco, ou acham que estou mentindo quando digo que vi. Irei te contar agora a minha experiência. A primeira vez aconteceu há cerca de 4 anos atrás, em 2019, quando trabalhava na empresa Pedertractor. Nessa época, eu morava e me encontrava até hoje em Santelmo, um pequeno distrito de Pederneiras. A primeira vez que vi um lobisomem foi quando estava dando um rolê em Pederneiras, em uma festa social. Nessa noite não coloquei uma gota de álcool na boca, até porque meu pai não gosta que pegue a estrada quando bebo. Vinha voltando para casa depois da festa por volta de 1 da madrugada. Estava em período de safra de cana. Entrando no trevo para ir para Gualimpa, é como chamamos Santelmo, um pouco mais à frente, ouvia um AC/DC no carro, um rock bom que gosto muito, e vinha a cerca de uns 100 km por hora. Foi quando avistei mais à frente o que pensei ser um casal de onça, que estavam em cima de um barranco. Aqui tem as 2 mãos de pista, e depois o barranco para cima, sem nenhum acostamento. Bem, os olhos do que eu achava ser uma onça brilhavam bastante. Brilhavam amarelos no chão que nem farol. Se você colocasse um farolete pequeno ao lado, seria exatamente a mesma coisa. E não, eu não estou exagerando. No momento eu estava totalmente calmo ouvindo meu rock, um AC/DC para ser mais específico. Quando olhei no exato momento pensei, isso é um casal de onça. Mas as 2 criaturas se levantaram e ficaram maior que meu carro. E isso foi uns 10 metros na minha frente. Antes de passar por eles, chuto que cada uma das criaturas tinha em torno de 2 metros de altura ou mais. Foi aí que percebi que se tratava de 2 lobisomens. Foi tudo muito rápido. As criaturas levantaram, viraram a cabeça para o meu lado e antes de passar por eles, se jogaram para dentro da cana que estava alta. A cana se mexia de um jeito que parecia papel. Foi tenebroso ver aquela cana se mexendo. Essa hora meu coração foi a milhão. Pisei fundo para chegar o mais rápido possível em casa, e pensando estar sendo seguido o caminho todo. Quando cheguei estavam todos dormindo, menos meu irmão. Contei para ele, mas ele não acreditou. A segunda vez que vi o lobisomem foi quando o turno do meu trabalho tinha mudado, pois sou metalúrgico, e os horários teriam que ser de 12/36. Entrava às 5 da madrugada e saía às 17. Mas para isso eu tinha que sair bem antes de casa, especificamente às 4 da madrugada, para poder dar tempo de chegar no trampo. Lembro que nesse dia estava muito calor. Coloquei apenas uma blusa e peguei minha moto. Então saí. Aqui existe uma curva que se chama Curva do Panorama, onde tem um buraco nessa curva feito pela chuva. E um pouco mais à frente dela, foi onde vi os 2 lobisomens no primeiro relato. Bem, um pouco atrás dessa curva tem um sítio, que fica lá embaixo, onde na porteira tem uma árvore enorme na frente. Antes de chegar na bendita árvore, estava uma neblina que só a beça, e aquele calor de matar cachorro no grito. Estava indo de boa, pois a minha moto é uma Fan 125, não passa dos 100 km por hora. Foi quando passou um caminhão de cana por mim, e me deu sinal de seta. Retornei com o farol da moto, e quando passei embaixo da árvore, tinha um cachorro preto sentado me olhando. Escrevo isso com lágrima nos olhos e um arrepio na coluna, que parece que aconteceu agora há pouco. A sensação permanece comigo, mesmo depois de tanto tempo ter se passado. Mas diferente dos outros, não tinha visto o rosto, pois parecia que a cabeça estava abaixada. Aquilo sentado batia no meu ombro sem dúvidas. Isso que tem 1,92 de altura. Quando passei e olhei, ele estava sentado. Na hora, minha alma saiu do corpo com um susto. Quando olhei para frente e olhei de volta no local, ele estava correndo do meu lado.
bem ao lado da minha moto. Eu tenho que confessar que quando vi aquilo se movendo, fiquei com mais medo ainda. Parecia um galope com um pulo, jogando a perna na frente do cotovelo e com as mãos para trás. É meio confuso de se explicar. Os pelos daquele bicho eram mais preto do que a escuridão. Parecia um cabelo longo de mulher, muito liso e preto. Uma coisa muito bonita. Mesma coisa de você pegar um cabelo liso e preto e colocá-lo ao vento. E a criatura sempre com a cabeça baixada. Quando ele chegou do lado, a primeira coisa que fiz foi abaixar a minha cabeça e pedir misericórdia a Jesus. E como num passe de mágica, aquilo parece que até evaporou e correu para o canavial. Eu sinceramente não tive coragem de olhar nem no retrovisor. Só podia agradecer a Deus por ter me dado aquele livramento, ao qual até hoje sou muito agradecido. Eu não sei o que teria acontecido se a minha moto tivesse falhado, ou se estivesse a pé sozinho com aquele bicho. Me dá arrepios na espinha e na alma até hoje em pensar nesse fato. Fiquei meio com trauma de passar no lugar, porque tinha que pagar pensão e não podia faltar no serviço. Foi uma época terrível, me causando até crises de ansiedade. Nesse dia, quando cheguei do serviço, estava pálido de medo. Cheguei no meu pai, que também trabalha lá como guarda, e disse a ele o que tinha ocorrido. Ele fez uma cara meio estranha e me disse que era apenas um tamanduá, mas eu sei bem o que vi e o que era aquilo. Me pergunto se o motorista que deu a seta para mim também viu a mesma criatura e se estava me avisando para não dar de frente com aquele bicho. Não desejo isso nem para a pior pessoa do mundo. Uma experiência terrível. A terceira vez aconteceu com eu e meus amigos. Eu, Emer e Lauan. Estávamos em uma festa junina que a turma daqui fez do lado de casa. Quando saímos para pegar bebida, ficamos na frente da casa do Emer, esperando ele pegar as coisas. Então Lauan, brincando, deu um uivo para cima. Era lá pelas 11 horas da noite. Aquela lua torando no céu. Quando ele fez isso por brincadeira para zombar, porque eu já tinha contado os fatos acontecidos comigo para eles. Bom, perto da primeira torre de Santelmo que fica saindo da cidade, a gente ouviu um berro de um bicho que não era humano, e só de lembrar fico todo arrepiado. Era uma mistura de boi, cachorro e gente gritando. Tente imaginar um novilho berrando alto, um cachorro uivando e uma pessoa gritando ao mesmo tempo. Era esse o som. Quando ouvimos aquilo, o Lauan olhou para mim e ficou muito sério. E eu sabia do que se tratava, e ele também. Foi quando o Emer chegou e disse: "Que coisa é essa que está gritando lá em cima?" Então achamos melhor voltar para dentro. Olhei para eles e, brincando, falei assim: "Vai lá em cima dar uma olhada. Vocês não acreditam mesmo?" Na hora eles pularam fora e falaram assim: "Sai fora, deixa quieto isso daí." Dei até a ideia deles chamarem mais gente para ir até lá. Só que descartaram na mesma hora essa ideia. Quando voltamos, tinha por volta de umas 15 pessoas por lá, e algumas ouviram também, mas ninguém foi doido de ir lá para conferir. Aqui nessa cidade tenho mais o relato do meu irmão, do meu primo e do meu colega de trabalho, que já viram e que irei te enviar. Inclusive do meu primo, eu tinha um áudio que ele mandou na hora apavorado, mas apaguei a conversa do grupo infelizmente. Essas foram as minhas 3 experiências com essa besta. Espero que gostem, mas que nunca duvidem. E lembrem-se sempre de pedir ajuda de Jesus Cristo, porque se eu estou vivo até hoje, é por causa dele. Amém e fiquem com Deus. Obrigado a todos e a você, Sam, por contar o meu relato. Boa noite. Eu nunca cheguei a contar essa história pra ninguém, e hoje penso que foi a melhor coisa que fiz na vida, já que tenho certeza que não seria levado a sério sobre esse caso.
e até ser tratado como chacota por parte da população, principalmente das pessoas aqui da minha cidade, pois quase todo mundo não acredita nessas criaturas. Alguns até chegam a falar que aquilo que passou por nossa cidade foi um chupa-cabra, mas eu vi aquela criatura devorando um dos meus animais, e não era um chupa-cabra como muitos pensam por aí. Boa noite a todos. Me chame Jamie, pois não quero revelar minha identidade, e claro, nem o nome da minha cidade, porém moro em um estado da região sul do Brasil. E me desculpe se são um jeito simples de falar, os erros de português e também pela falta de concordância, pois não sou uma pessoa estudada, letrada, já que comecei a trabalhar muito cedo na roça com meu pai, homem que me ensinou parte dos ofícios que faço até hoje. Sou dono de um sítio e de uma chácara aqui da cidade, porém resido no sítio e alugo a chácara para quem quiser passar um fim de semana ou algum feriado. É um espaço de lazer, mas também tenho criações de galinhas e algumas vacas, diferente de como era antes. Conheci o seu canal há pouco mais de 8 meses e sempre escuto quando vou dormir. Gosto muito das histórias e agora é minha vez de ter meu caso contado para você. Isso que vou relatar aconteceu há mais de 15 anos, em meados de 2001 até 2007, já que não foi apenas em um período que aquilo atacou, mas foi em 2005 que vi aquele ser. E foi desde 2007 que nunca mais ouvi falar de ataques ou aparições estranhas na minha cidade. É claro, para não deixar vago e sem sentido, vou contar o antes, o ocorrido e o depois, já que presenciei tudo de perto, até a noite que aconteceu aquilo comigo também. Na época tinha meus 23 anos, estava casado e já morando no sítio. Na época não tinha a chácara que tenho atualmente, e nem as vacas e as galinhas. Aliás, depois desses ataques, tive tanto medo que deixei de criar aqueles animais que tinha, que eram cabras, cavalos e ovelhas. Não tinha tanto como tenho atualmente, mas era o bastante para consumo próprio e venda ali para vizinhos e conhecidos. Hoje o lugar em que moro é muito isolado. Só tem apenas uma estrada que passa a cerca de 70 metros do meu sítio. Porém na época não tinha nem essa estrada, e muito menos casas próximo da minha. Tinha tipo uma trilha onde hoje é essa estrada. Às vezes, para passar por lá tinha que abrir o caminho com um facão, pois pouca gente passava por ali, e crescia tanto mato ao ponto de bloquear toda a passagem. Ali pela região da minha casa tinha algumas outras, dos meus pais, tios, conhecidos e sogros. Mas era uma casa aqui e outra muito distante, assim como qualquer lugar do interior. E como dito antes, aquilo começou em 2001, e já fazia meses que uma criatura estava atacando e matando galinhas de fazendas e sítios, além de cabras, ovelhas e cães. Até houve casos de cavalos que foram atacados por aquele ser, mas nada tão letal como o que acontecia com animais menores. O curioso de tudo era que ninguém sabia o que era, pois onça, lobo-guará e até cachorros do mato devoravam totalmente ou parcialmente esses animais. Porém aqueles sim estavam sendo encontrados mortos, mas não eram devorados. Sua carne continuava intacta, mas o sangue estava totalmente ausente. Sem contar que animais carniceiros não comiam a carne daqueles animais, tanto que tinha que enterrar por conta do mau cheiro. Faziam meses que aquilo acontecia. Só fomos saber quando o conhecido nosso pediu ajuda, falando que um certo homem da região queria ajuda para pegar um bicho que estava atacando na região, e que muitos outros fazendeiros e caseiros dali por perto estavam sendo assombrados por este ser. Eu fiquei curioso quanto ao caso e tive vontade de ir procurar pelo estranho ser. Fui até onde esse homem estava precisando de ajuda e ficava vigiando até o final do dia, da manhã até o fim da tarde, mas de nada adiantava. Não víamos qualquer vestígio do animal que estava atacando os animais,
e vi o que a criatura fez com aquela pequena propriedade. Vi os animais que sequer tinham uma gota de sangue no corpo, e muitos até com as costelas e pescoços quebrados devido ao trauma da mordida, pois era como se fosse uma mordida, às vezes grande e às vezes que nem a mordida de um homem. Eu achei aquilo muito estranho e nem tive certeza do que estava atacando os animais, e nem fazia ideia de que bicho poderia fazer aquilo. Bem, aqueles ataques cessaram por um tempo, até que recomeçaram em outros lugares, vindo a parar de vez no final de 2002, que foi quando tudo parou por cerca de 2 anos, sem acontecer praticamente nada. Mas foi após esse longo tempo que aquela criatura resolveu atacar outra vez, inclusive veio até o meu sítio. Era 2005. Em uma manhã normal, quando acordei para ir para a lida diária, encontrei 2 cabras mortas no cercado, como se tivessem sido arrastadas, além de 2 ovelhas que estavam deitadas como se tivessem cansadas. Quando procurei no corpo dos animais para ver se tinha alguma marca, vi as mesmas mordidas que há tempos atrás tinha visto nos animais daquele homem, e já sabia que era a mesma criatura que rondava pelaquela região e que agora estava de volta. Bem, com a ajuda do meu pai enterramos aqueles animais que foram atacados naquela madrugada, e as 2 ovelhas que tinham sido mortas pela criatura, dias depois acabaram não resistindo e falecendo. Eu me preocupei para pegar a coisa, vigiava sempre durante a noite. Era sagrado minha garrafa de café do lado e a espingarda e o 38 do outro, e apenas eu, os animais e a noite escura e sombria, mas nunca avistava nada. Porém, na minha opinião, acho que a criatura me via andando por aquele cercado dos animais e até no alpendre da minha casa, e que talvez por isso não atacava a minha propriedade, mas foram longas noites vigiando uma criatura que pensava que nunca iria ver, e até achava que isso seria o melhor para mim, pois foi algo que nunca vou esquecer. Uma coisa que não sei se era bicho, gente ou sei lá o que era aquela criatura. Eu parei de ficar vigiando durante a madrugada. Estava perdendo o sono e não estava tendo nenhum progresso. Os animais pararam de sumir, mas ainda estava com receio do bicho voltar. E voltou. Parei com as vigílias, mas sempre que acordava no meio da noite, ou quando não estava conseguindo dormir, saía lá fora, dava uma esticada de perna e depois voltava. Mas nunca vi nada. Porém, em uma noite sem mais nem menos, algo estranho aconteceu. Estava deitado e me virando de um lado para o outro sem dormir. Acordei no meio da noite e o sono não voltava, e já estava assim há bastante tempo. Foi quando ouvi algo que parecia com um chiado, mas não estava perto da minha casa. A coisa chiou 2 vezes e logo depois parou. E isso era bem longe. Então, após uns 3 ou 4 minutos, chiou outra vez, ainda mais próximo da minha casa, e ficou nessa até parar na parede. E parado na cama fiquei, apenas ouvindo algo lá fora chiando baixinho, e andando lentamente ao redor da casa. Acho que após perceber o silêncio, a coisa partiu dali muito rápido, e logo os meus cavalos começaram a relinchar, assim como as cabras também. Na hora já sabia que era a criatura que atacava os animais. Peguei minha espingarda e corri para fora de casa, e logo vi os animais correndo desesperados, mas demorei para ver que uma das minhas cabras estava envolta de um pelo negro. Ao menos era isso que pensava. O animal se estribuchava no chão e gemia como se estivesse pedindo por socorro, e percebi que algo estava agarrado em suas costas, o que me parecia ser uma pessoa, pois aquilo tinha algo semelhante a uma cabeça careca e orelhas bem longas. Procurei assustar aquilo e dei um tiro na direção da criatura, e o ser levantou a cabeça e olhou para mim. Logo depois soltou a cabra e ficou parado como se tivesse sentado. Nessa hora até arrepio contando isso para você, Sam, mas aquilo devia ter menos de 1,5 metros. Tinha a altura de uma criança, mas tinha um rosto velho e macabro, e isso era de longe o mais assustador,
pois seu queixo era abaixo do pescoço. A coisa tinha uma grande boca, cheia de dentes deformados, e não pensei duas vezes quando vi aquela aberração. Puxei outra bala do bolso e já ia atirar, mas o bicho chiou uma outra vez e saiu trotando, meio que dando saltos, algo que jamais vou esquecer. A coisa, que era muito escura, logo sumiu quando entrou no mato. Fiquei no alpendre da casa até amanhecer, e pela manhã convidei meu pai para dar uma volta por aquela região, mas nada encontramos, nem rastro e nem vestígios do que poderia ser aquela criatura. Lobisomem não era, pequeno daquele jeito, mais fácil ser um anão, mas nem anão poderia ser, pois era como uma pessoa normal, mas não tinha mãos, pés e nem uma boca normal. Tudo naquilo era estranho. Os cabelos do corpo, a pele da cara enrugada e o estranho chiado que aquilo fazia. Sei não, acho que nem chupa-cabra aquilo poderia ser. Após o fato macabro, fiquei totalmente traumatizado. Passei noites sem dormir. Às vezes passava de 3 dias sem pregar o olho. E quando dormia, faltava não acordar. Porém, após aquilo acontecer, os ataques do meu sítio pararam. E a criatura, talvez com medo, parou de atacar. Mas nem quis confiar. Vendi os meus animais e comprei uma chácara, que até hoje alugo para viajantes ou pessoas da cidade que queiram tirar um tempo para descansar. E como disse lá no começo, os ataques não acabaram na região. Seguiram até 2007, que foi quando enfim parou, mas que isso já estava acontecendo em uma outra cidade aqui do lado, e nem sei se parou mesmo, mas ninguém nunca mais contou nada sobre ataques estranhos em animais. Bom, hoje sempre que alugo a chácara, nunca conto essa história para as pessoas, mas conto que não é bom ficar ali sozinho durante a noite, dando a desculpa de que pela região tem animais selvagens, o que realmente é verdade, mas falo também para evitar um possível encontro com aquele ser, que ainda hoje não sei o que era. Um chupa-cabra? Bom, isso eu não sei. Boa noite. Acho que essa é uma de muitas histórias esquecidas pelo tempo. Imagine quantos causos, assombros que já tenham ocorrido por aí e que nunca foram relatados. Acho louvável o seu trabalho, Sam, que busca narrar e mostrar os fatos, sejam esses recentes ou que tenham acontecido há mais de 50 anos. Essas histórias que venho trazer aqui têm mais de 70 anos. São vários relatos de conhecidos e desconhecidos, que aqui tentarei eternizá-las no tempo. Mas antes de contar esse caso, eu quero me apresentar. Quero que me chamem de Duarte, o meu sobrenome. Sou um policial militar aqui do Ceará. Quero deixar o nome da minha cidade no anonimato. Porém, sei que os mais antigos irão saber de qual região eu sou, pois darei detalhes nesse relato. Mas o caso que irei contar aconteceu por todo o Ceará, desde a Juazeiro do Norte até Fortaleza. Muitas são as histórias dessa criatura, e tive o prazer de ouvi-las dos mais antigos. Meus avós foram os primeiros a relatar seus causos e assombros, e eu acredito e reafirmo que essas coisas são reais, pois quando ouvi falar de lobisomem não foi assistindo filmes. Foram meus parentes que me contaram, não como lobisomem, mas como gente que virava bicho. Eu venho de uma família muito humilde aqui do Ceará. Segundo a minha mãe, somos naturais do sertão de Juazeiro, mas foram anos vivendo como nômades, sempre mudando de lugar e de estadia. Onde a minha família passava, a gente morava, mas passamos boa parte da vida residindo entre a cidade de Juazeiro e Missão Velha. Meus pais, quando tiveram seus filhos, resolveram parar onde morava boa parte da família, que fica entre os dois municípios. E foi lá na casa da minha avó que eu vi os primeiros casos de lobisomem. E foi quando presenciei um lobisomem pela primeira vez.
Eu já devia ter em torno dos meus 9 anos. Muito novo, já ajudava o meu avô com a lida diária no seu roçado. Não ia para ajudar de fato. Ia porque gostava de acordar cedo e ficar naquele meio de mato brincando. Meu avô e meu pai era quem fazia todo o trabalho braçal. Mas depois, quando mais velho, comecei a ajudar. A gente sempre acordava antes das 4 horas, para sair de casa às 4 em ponto. Meu avô estralava uns ovos e colocava com farinha, a nossa merenda, e sempre passava pela casa do meu pai para a gente ir ao roçado. O caminho que a gente percorria era sempre o mesmo. Passava entre algumas propriedades, onde tinha apenas uma estradinha de chão, mas que em algumas partes eram cheias de mato. Também tinha que passar por 2 mata-burro. Depois que a gente chegava na vazante, era só subir que já chegava onde era o roçado do meu avô. Porém, foram muitas as experiências que tivemos andando por ali. Certa vez, já começando o amanhecer, um certo homem cruzou o nosso caminho na estrada. Esse homem estava vestido com roupas casuais e era bem comunicativo. O homem passou pela gente e deu um bom dia. Mas meu pai, e muito menos o meu avô, responderam aquele bom dia. Ainda disse que o homem tinha falado com eles, mas quando me virei para apontar onde aquele homem estava, não tinha ninguém ali. Aquele sujeito simplesmente sumiu. E meu avô explicou que aquilo era uma visagem que tinha naquela estrada, e que eu nunca respondesse às palavras de um espírito, pois esse poderia me seguir. Aquilo obviamente me deixou muito assustado, mas nem chegava aos pés do dia que cruzamos o caminho de um lobisomem. Em uma outra vez, ainda de madrugada, passamos por uma coisa ainda mais cabulosa. Estava na garupa da bicicleta do meu pai, e meu avô estava do nosso lado conversando. Mas em dado ponto do caminho, ouvimos um urro alto e bem estranho, que vinha logo do nosso lado. Meu pai e meu avô pararam na mesma hora, e os dois puxaram da cintura um rabo de galo. Lembro que meu avô pegou o facão e pôs na testa. Andou por alguns metros, depois falou assim pro meu pai: "É aquele boi das terras do Severino. Ele fica assim toda vez que vê gente desconhecida." Mas nem ele e nem meu pai soltaram seus rabos de galo. E a coisa só no mato acompanhando a gente lado a lado, de vez em quando soltando meio que urros, só que mais baixo. Eu não tive medo, pois pensei que era um boi. E a coisa acompanhou a gente até o pé da cerca, que foi quando começou a amanhecer. Então o bicho correu e se embrenhou nas terras do Severino. Só então que meu pai e meu avô guardaram seus facões. Eu, como era criança, até esqueci daquele fato, apesar de ainda pensar ser um boi. Mas quando a gente voltou para casa ao meio-dia, notei a apreensão dos adultos, falando que ele tinha voltado. Minha avó era mais assustada, e ela tinha motivos para isso. Meus pais também estavam apreensivos, mas nada ocorreu, nem de dia e muito menos de noite. Mas tempos depois veio um homem chamado Aristides, um andarilho maltrapilho que estava sempre andando por aquelas bandas. Às vezes sumia por meses, mas estava sempre por perto. E foi então que eu vi o primeiro dos muitos causos de um lobisomem. Esse Aristides só pode ser muito doido. Família rica, homem estudado, devia estar na capital trabalhando e ganhando só o dinheiro no mole. Deve ter ficado doido depois de tanto estudar. Esse daí é só Deus na causa, mas cada um com seu cada qual. Disse meu avô quando o homem veio na sua casa para pedir comida. O Aristides era bem moreno como eu, mas tinha uns olhos engateados e bem azulados. Dizia a minha família que ele era muito rico, tinha até faculdade e era casado, coisa que não era bem comum para aquele tempo, pois, como disse, veio de uma época muito humilde. Geladeira, televisão e até água encanada eram luxos que não podíamos ter, muito menos energia elétrica. Mas Aristides tinha tudo isso e ainda assim desandou no mundo e ficou vivendo que nem mendigo. Mas tinha um porquê para ele fazer isso. Dizia meus parentes que era ele quem que virava bicho ali na região. Corria pelas encruzilhadas soltando urros e devorando os animais.
Esse bicho que todo mundo dizia que ele virava, não atacava ninguém. Só assombrava quem cruzava o seu caminho, mas mesmo assim nenhuma pessoa confiava. Uma vez minha tia me contou que já era assim muito tarde. Estava com calor porque o tempo estava abafado, e no meio da noite começou a cair uma forte chuva. Ela correu para tirar as roupas do varal, mas assim que abriu a porta da cozinha, ela viu um bicho de 4 e parado bem na sua porta, como se estivesse fugindo da chuva. A coisa olhou para ela e então correu. Ela só deu um grito e trancou a porta, pois aquilo não era o Sansão, seu cachorro, pois parecia a mistura de gente com um porco. E claro, pouco depois o Aristides apareceu naquela região, levando as pessoas a suspeitarem ainda mais daquele homem. Outra vez foi a minha avó. Tinha ido tirar o terço na missa e vinha para casa com sua sogra. Isso ela ainda era muito nova. Minha avó disse que no meio da estrada elas viram aquelas 2 bilas avermelhadas e um fedor de doer o nariz. O bichão urrou e passou entre as 2 correndo, e ainda puxou ela pela mão, quebrando seu terço de Santo Expedito que a mesma carregava. Ela e sua sogra partiram no rumo da casa do meu avô, e o bicho ainda veio correndo atrás delas, mas elas já estavam em casa seguras. Só viram o bichão preto correndo e levantando poeira na estrada. Meu pai também viu a mesma criatura. Ele contava que era uma noite de lua cheia, quando vinha retornando da casa do seu compadre, depois de jogar baralho. Nessa noite ele havia tomado umas, mas dizia que estava sóbrio e bem da cabeça. Meu pai disse que avistou um cachorrão no pé da cerca olhando para ele. O cão era todo preto e muito peludo. Parecia até vestido com a pele de animal. Mas a coisa desandou de vez quando ele chegou mais perto do bicho e ele ficou em pé e urrou que nem um porco para ele. O meu pai nem quis ficar ali para ver o que o bicho iria fazer. Apenas pegou a sua sacola de coisas e correu para sua casa. E não sabe dizer se o bicho seguiu ou não, pois o medo foi tanto que ele nem olhou para trás. Mas disse que ouviu a passada logo atrás dele, e um cansaço muito alto. Fora esses, tiveram mais causos desse bicho. Minha vizinha o viu deitado em uma clareira. Um amigo do meu avô passou do lado do bicho e o lobisomem não fez nada com ele. E teve um conhecido nosso que também levou uma carreira dessa coisa. Porém, a mais marcante e impressionante dessas histórias foi a minha, onde eu descobri o segredo do lobisomem. E nem sei se posso dizer assim, já que até hoje não sei quem que virava bicho. Isso aconteceu não faz muito tempo. Tinha ido para a capital fazer o TAF da polícia e fiquei lá por mais alguns meses, até o fim das provas para ser policial. E de lá voltei para o pequeno interior onde morava. Já podia me considerar um policial, mas que ainda não estava exercendo a profissão. Cheguei em casa e foi aquela comemoração. A gente comemorou bastante e conversou também. E soube que o tal bicho estava aparecendo por ali, e que Aristides estava pela região. Bom, os dias se passaram e não escutava nada nas noites, e nem andando por aí cheguei a ver. Mas é aquilo que dizem: quando você quer que aconteça, nada acontece, mas quando não quer, aí acontece. E foi esse o meu caso. Não lembro a data certa e nem a hora que era, mas sei que vinha da casa de um conhecido. Na estrada vi de longe uma pessoa muito rápido se aproximando. Fui para de trás de uma árvore e puxei o 38, mas quando vi quem era, guardei o cospe-fogo. E era Aristides, assombrado e todo alvoroçado. "O que houve, homem? Tá correndo de quê?" Perguntei. E ele perguntou quem que eu era, e disse que era neto do velho Inácio. E então Aristides se pôs a falar: "Então bora subir nessa árvore, porque tem um bicho vindo atrás de mim." A gente andou um pouco pela mata e subimos num pé de cajueiro, que não demorou nada, e ouvi uns passos pesados pisando naquele chão de areia, junto de um cansaço muito alto. "Tá vendo aí? É um bicho que quer me pegar faz tempo", disse Aristides, enquanto a coisa ia longe.
mas que ainda voltou pela mesma estrada e logo depois sumiu. Perguntei para ele quem que era o bicho e por que estava atrás dele. Só que Aristides começou a misturar coisa com coisa e não entendi direito o que ele tinha falado, mas era algo relacionado a matrimônio e também com bruxaria. Ali fiquei um bom pedaço até achar que era seguro. Desci e puxei o 38 da cintura e fui seguindo para minha casa tranquilamente, deixando Aristides sozinho naquela árvore. Mas tudo terminou bem, para mim e para ele. Depois que viu Aristides e o bicho no mesmo lugar, soube que ele não era um lobisomem. E contei para meus parentes que não era o Aristides quem virava bicho, mas sim uma outra pessoa. Mas quem? Isso até hoje ninguém sabe. Alguns anos atrás, conversando com um amigo, descobri que na cidade dele tinha gente que virava bicho também. E no lugar também tinha um andarilho chamado Aristides, sendo que todos suspeitavam que ele era que virava a fera, mas sabia que ele não era o lobisomem coisa nenhuma. Era alguém que corria atrás do pobre homem, fazendo com que ele pegasse a culpa no lugar. Mas quem e por quê? Isso ninguém sabe até hoje. Boa noite.